Olá a todos! Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o gênero biográfico, algumas definições, características básicas. Se você tem interesse neste tema, fique aí no vídeo que a gente vai falar sobre isso. Bom, a biografia é um gênero narrativo e literário que conta a história de uma vida. É a partir do século XX que o gênero biográfico começa a se tornar mais disseminado, mais comum, principalmente feito por historiadores que tinham uma preocupação maior com dados, documentos, e depois os jornalistas vão entrando neste mercado, popularizando mais esse gênero, tornando a linguagem mais acessível, mais fácil, mais fluida. A biografia pode ser escrita por qualquer pessoa, não precisa ser historiador ou jornalista, desde que a pessoa se preocupe com dados, fontes, documentos que possam embasar aquilo que está sendo falado. E aí eu quero indicar um livro aqui para quem tem interesse em aprofundar mais nesse assunto, que é o Biografias e Biógrafos, do Sérgio Vilas-Boas, um estudo que foi a dissertação de mestrado dele feito na USP e que tem informações muito interessantes das características mais gerais das biografias. Nesse livro, o autor define 3 expressões que são bem importantes quem estuda o tema. Primeiro é a biografia em si, que já foi falado. O outro é o biógrafo, que é a pessoa que escreve a biografia. E o terceiro é o biografado, que é o personagem da biografia. Existem vários tipos de biografias. Uma delas é a autobiografia, que é narrada em primeira pessoa, onde o próprio autor é o biografado e narra a história da sua vida. O estilo vai ser mais subjetivo, opinativo. A pessoa vai trazer o viés, a visão, a interpretação da vida pelo próprio olhar. É muito raro encontrar nesses livros algum tipo de autocrítica mais séria que a pessoa tenha feito sobre a vida dela, sobre os erros que ela cometeu. Geralmente ela vai fazer isso para registrar, fixar as realizações que ela fez. E aí, claro, existem as biografias feitas por outros autores, que são feitas, narradas em terceira pessoa, que aí você tem um autor que vai interpretar a vida daquele biografado. A biografia autorizada é aquela que tem o aval do biografado, do personagem, ou da família do biografado. Esse tipo de biografia, geralmente o autor tem mais acesso a fontes, documentos que talvez um outro autor não tivesse a possibilidade de ter acesso. E aí tem biografias do Edir Macedo, biografia do Steve Jobs, biografia do Silvio Santos, enfim, tem vários tipos de biografias autorizadas, exemplos, que geralmente até aparecem na capa, em alguns casos, de que é uma biografia autorizada ou não autorizada. E justamente um outro tipo de biografia é a não autorizada, que não necessariamente ela é porque a pessoa tem uma rixa, uma briga com aquele biografado. Ele simplesmente não tem um aval do personagem, do biografado ou da família. Ele faz de uma forma independente a escrita dessa obra. A vantagem dessa biografia é justamente que o autor tem mais autonomia na sua pesquisa e na escrita. Mas nem sempre ele vai ter acesso a documentos mais pessoais, diários, algumas coisas bem específicas que às vezes são importantes de serem contempladas numa biografia. E nesses casos, às vezes vocês têm até problemas sérios que acontecem entre o autor e o personagem ou a família, O caso que teve da recente biografia escrita sobre o Roberto Carlos, E que o autor foi obrigado judicialmente a retirar todos os livros do mercado porque o personagem não gostou e entrou com um processo. Existem também as biografias encomendadas, que vai um pouco além daquilo que a gente falou das autorizadas, As biografias encomendadas geralmente são feitas ou por editoras ou pelo próprio biografado ou a família, que paga para aquele escritor narrar a vida daquele personagem. E um outro tipo de biografia são as biografias ditadas ou as biografias feitas por ghostwriters, que são o quê? Ghostwriters são aqueles escritores fantasmas, pela definição literal, que são o quê? Geralmente você tem, às vezes, muito autobiografias que são escritas e nem aparecem, como por
ghostwriters. O Juscelino Kubitschek tem 4, 5 autobiografias que dividiu por fases da vida dele, mas ele tinha anotações, ele tinha rascunhos que ele foi fazendo, e ele passou para o Carlos Heitor Coni e o Josué Montelo para que eles pudessem organizar aquele material, reescrever aquilo de uma maneira que ficasse mais fluida a comunicação, atrativa a linguagem ali que estava sendo feito. Ok, pessoal? Então essas características podem ser vistas às vezes explicitamente numa biografia ou às vezes não aparece, mas é possível se ver isso com um olhar mais crítico, atento. Então se você tem interesse em mais conteúdos como esse, deixa aí seu comentário, inscreva-se no canal para receber mais notificações de vídeos como esse e até a próxima oportunidade. Obrigado!